Olá, olá, excelência. Estamos começando o nosso quarto episódio do podcast Pasme Excelência, o seu podcast semanal sobre casos e tretas no mundo. No mundo. Não só no jurídico, mas no mundo. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu estou aqui com a minha amiga Lívia Barcelos. Como é que você está, minha amiga? Eu estou bem, graças a Deus. E você, Rafael? Como Tudo é que foi o final de semana? Como é que foi? Na paz, na correria. correria. Correria, Como né? não podia ser diferente. E hoje, um convidado de peso aqui, um convidado amigo nosso, que está aí se destacando no mundo. Você quer apresentar ele, Lívia? Eu apresento, mas antes de apresentar, eu quero que vocês curtam, compartilhem. Gente, não custa nada dar o joinha, comentar, compartilhar. Para quem está acompanhando no YouTube, lembra de acionar o sininho, tá? Clicar no sininho, porque quando tiver notificação, se inscreve, tá? Clica no sininho, porque isso aí ajuda demais na nossa divulgação, tá certo? Feitas o jabá. Rafael, esse convidado de hoje, ele tem uma missão, cara. Ele tem uma missão. Ele tem que explicar pra gente como a gente faz para ganhar dinheiro extrajudicialmente. Sim. Eu não aguento mais. Processo de 1, 2, 3, 5, 8 anos de judiciário. Hoje ele tá com essa missão, ele vai ter que se virar. Sim. Ele vai ter um papo pra gente, vai mostrar como que, principalmente na advocacia, né, que é o nosso ramo, como que a gente consegue dar uma alavancada no nosso serviço. Hoje estamos aqui com o Carlos Magno, que é tabelião. Né? Tabelião, esse concurso. Ele vai falar um pouquinho também do concurso, como que ele fez para passar, Sim. que é punk, mas punk eu acho que juiz, concurso para juiz. Com certeza. Estamos aqui com o Dr. Carlos Magno. E Carlos Magno, apresente-se. Dê sua qualificação. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, Lívia. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Carlos Magno, Aliaquim Figueiredo Júnior. Nascido, criado, estudado em São Mateus. Só um mestrado que eu fui fazer fora, mas eu tenho um mestrado aqui também em São Mateus. Atualmente doutorando na Faculdade de Direito de Vitória. Fui advogado por um período, fui fiscal da prefeitura também antes, primeiro concurso que eu passei. Aí virei concurseiro, abandonei um pouco a advocacia, porque não dá para ter uma coisa e querer outra ali. Sim, e aí, em seguida, fui registrador de imóveis em Pacaraima, Roraima. Nossa Senhora. É chão. 3 dias de viagem para chegar. Após eu fui fazer o concurso lá de brincadeira, porque era junto daqui do Espírito Santo, que ela vai pela experiência. E valeu a experiência. Fiquei 3 anos e meio como registrador de imóveis. E até que o concurso daqui, que começou junto com o de Roraima, terminou 3 anos e meio depois. Aí eu fui chamado e vim aqui, graças a Deus, para São Mateus. Eu não sabia que você tinha essa coleção de concurso toda aqui, que porra... Não, isso fora os que foi aprovado e não peguei cartório. Não foi atrás, né? Agora, também tem que te apresentar como que você é conhecido aqui na cidade, né? Famoso... Alemão, Leilão. Filho de Maguinho, Maguinho Júnior, Maguinho. Tem 350 apelidos, a única coisa que eu não tenho é nome, né? Mas muitos que vão assistir vão se assustar. O nome dele é Carlos Magno. Tem isso, mas eu brinco com meus colegas de concurso, que a gente continua fazendo prova ainda, mesmo a galera que eu conheço desde 2010, 2011, quando eu comecei, tem amigos daquela época que eu falo que eu estou deixando de ser alemão e estou virando Carlos Magno, porque a entidade de cartório já está girando mais do que o que eu consigo girar, apesar de ter a minha clientela que eu atendo específico, mas tem muita gente que não chega até mim e vai direto no cartório, e o cartório é do Carlos Magno. Lá no cartório eu sou o Carlos Magno. Então eu tô Carlos Magno, eu tô Carlos Magnizando agora, eu tô sendo mais o alemão, não. Porra, bacana. Aí o Carlos Magno. Não pode ser alemão. Aí, irmão, conta pra gente um pouco, como é que foi essa trajetória de cartorário? Como que tem sido essa experiência, principalmente lá em Roraima, né? Vamos lá. Como que funcionou a minha vida e por que eu fui parar nessa área de cartório, né? Eu era uma criança normal, não tinha nada para fazer, queria ir para festas. Sim. Comecei a pedir dinheiro para a senhora minha mãe muito pronticamente falou assim, você pode trabalhar, e você vai ter seu dinheiro para poder, porque eu sempre tinha trabalhado. Ela falou, eu falei, então tá bom, mãe, acho que eu quero trabalhar. Aí ela veio no cartório de segundo ofício, na época de João Sade, e aí
Conversou com ele, ele falou, traz aqui. Aí eu fiz uma reunião com ele e ele falou, começa segunda-feira, tal horário. Mas não vem vestido do jeito que você tá aí, não. Vem de calça. Eu não sabia o que eu tava indo fazer. Eu fui de bermuda, chinelo e regata. Meu Deus. Calça, blusa. Aí eu vim alinhado. Primeira semana muito elogiado, depois mais uns 4 anos de esporro. Acostumei e aprendi tudo que dava para aprender de cartório. E fiz a faculdade sem interesse nenhum. Sem interesse de ter o meu cartório, essas coisas assim. Meu sonho era ser um advogado tributarista, essas coisas mais lúdicas da faculdade de Direito mesmo. Fui fazer fui fiscal da prefeitura. Passei um concurso que eu fui fazer assim, vou fazer esse concurso, meu pai me acordou. Não, 7 horas da manhã, cheguei 6 horas da manhã na festa, 7 horas da manhã meu pai me acorda, vai fazer a prova. Fui fazer a prova, passei. Nossa. Tipo, não tinha nada a ver comigo, não sabia nem o que era, fiz a prova, passei e falei, tá bom, vamos trabalhar. A gente deu uma época organizada na fiscalização, saí da fiscalização para ser advogado, porque aí eu tinha um sonho de ser advogado. Comecei a advogar, aí eu falei assim, quer saber, eu tenho que aproveitar agora para me sair do Brasil, senão nunca mais eu saio. Aí eu fui embora, voltei um primo meu da cidade, estava engrenado no concurso, falou assim, vai ter uma prova de cartório, você já trabalhou para cartório? Vai lá fazer. Ele hoje em dia é juiz, aí eu falei, fui com ele fazer a prova. Antes das anuladas, eu nunca tinha estudado, e ele estudando há 4, 5 anos, a gente bateu igual, antes das anuladas, mas após as anuladas ele subiu 20 pontos, eu mantive minha nota. Aí, mas assim, eu falei assim, opa, eu tenho facilidade nisso aqui. Aí vem, aí eu com essa facilidade eu falei, quer saber, eu acho que dá para me estudar para essa área, e eu já estava vendo que a advocacia estava um pouco saturada. Sim. Dá Você para ganhar. advogava em que área? Eu fazia de tudo. Eu era clínico geral. Mas é porque, assim, quando eu advoguei, eu já estava estudando para concurso. Eu era fiscal do município. Eu dei uma programada na minha vida de assim, eu vou advogar um período só para ter a prática jurídica dos 3 anos e tal. Sim. Aí eu fiquei 3 anos e meio, se eu não me engano, como advogado também. E aí nessa de clínico geral. E pegava tudo que o amigo meu pedia, eu pegava, praticamente não cobrava nada, só uma ação, na amizade. Mas na necessidade de experiência, né? Mas aí tinham ações grandes, recuperação judicial gigantescas que eu entrei, graças ao gabarito de concurso e estudo na área específica de empresarial. Acho que é Comperj, né? Aquela... Onde é que foi a refinaria do Rio até que parou? Eu tô naquela recuperação. Até hoje meu AB tá encerrada, mas aí chegava a notificação, eu até encerrei aquele... O recorte digital. Mandava 3 e-mails por dia para mim. Aí eu quase infartava com aquele trem lá, mesmo cancelando tudo ainda chegava. Sim. Aí eu passei até passar no primeiro concurso de cartório, né, que foi em Minas, eu reprovei na prova oral. Depois eu fui em Roraima, onde eu trabalhei, que foi o ponto mais emocionante da minha vida. Aqui em São Mateus é tudo muito tranquilo, né? Sim. Lá, primeiro dia de trabalho, quando eu estava terminando de montar o cartório, as mesas ainda todas de plástico, cadeira de plástico, eu tinha comprado tudo improvisado na Venezuela, que ela era fronteira. Sim. Eu parei na porta do cartório, porque o cartório ainda não tinha ar-condicionado instalado. Tava só na base do ventilador. Aí eu parei na porta do cartório, por volta de umas 3 da tarde, assim, passou um grupo de indígenas. É uma cidade predominantemente indígena, né? Que o comércio não. O comércio é brasileiro regular mesmo, branco, pardo, não tem praticamente indígena. O indígena vai lá na época de receber Bolsa Família, os benefícios, para poder comprar o que eles chamam de rancho, né? Aí o indígena leu a placa e perguntou assim, você é do cartório? Eu falei, sou. Vocês fazem casamento? Eu falei, não, você faz o quê? Eu faço registro terra. Aí eu falei, que terra você está registrando aqui? Eu falei, não, estou registrando terra aqui não, estou registrando terra para lá. Porque eu senti que eles ficaram um pouco ofendidos, né? Aí eu fiquei mais ou menos ali nessa sinuca de terra indígena, de regularização, de conflito fundiário, que se resolvessem, lá era um puta estado, tem uma estrutura, um solo muito rico, mas como não pode explorar nada, é um território que está estacionado no tempo. E até quando teve evolução lá, que era a questão do arroz, eles botaram uma terra indígena depois, em 2007, 2008, a Reserva Indígena São Marcos e a Raposa Serra do Sol, que é a mais famosa, né? Apesar da São Marcos ser ainda maior do que ela. Depois dali, fui chamado para São Mateus, esse desafio, não
a princípio eu estava relutante desde o início do concurso. Quando eu comecei a programar o estudo, vi que tinha Itaúninhas, eu falei para minha mãe, eu vou pegar Itaúninhas e na remoção eu pego um cartório muito grande. Aí ela joga isso na minha cara até hoje. Aí só que eu estava indo para escolha de cartório, porque cartório é diferente de magistratura, de Ministério Público. Sim. Você não é direcionado, você escolhe. Só que assim, quem passa primeiro escolhe primeiro, quem passa depois escolhe depois. Só que eu caí numa escolha de cartório na minha cidade, e aí é como se eu tivesse muito bem colocado no concurso graças a isso. Sim. Mas qualquer um do concurso poderia estar desenvolvendo esse cartório, trabalhando o cartório, melhorando o cartório. Mas como eu sou daqui de São Mateus, eu tive uma facilidade de fazer o cartório desenvolver muito rápido. E como eu era da área de cartório ainda, estudei... Já contato já, né? Estudei nos cursinhos preparatórios aqui da cidade 10 anos. Eu acho que eu estava até conversando essa semana, eu acho que eu estou com 13 anos na mesma sala, no mesmo local ali, e vai passando gente, vai entrando gente, a gente fica estudando e vai conhecendo tanto quem é recém-formando quanto quem formou na minha época, que eu gosto de destacar, a maior parte da minha sala não está advogando, a maior parte da minha turma acho que deve ter 5 advogados ativos, o resto é empresário, é tudo qualquer coisa menos advogado, mas é claro que a faculdade de Direito é algo muito aberto, mesmo que você passe na OAB, você pode atuar em qualquer área, né? Empresarial, empreendedorismo. Que bacana. Eu tinha um professor, Campos Goitacazes, que ele dava aula para mim de direito das obrigações. Aí conversa vem, aí ele falando, ele mostrou o currículo dele no início da aula, e aí ele virou e falou, eu lembro que era até retroprojetor. Retroprojetor. Nossa. Eu nem vou falar que época é isso. Não, você falou em retroprojetor, deixa eu só fazer uma adenda aqui. Esse dia eu estava conversando com uma menina que trabalha com Jamile. Aí a gente foi falar de webcam. Ela olhou assim pra gente, mas o que é webcam? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, você falou de retroprojetor, eu lembrei disso agora. Aí eu lembro que ele apresentou o currículo dele, ele estava lá, ex-juiz do Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí nós olhamos, ex-juiz. Aí a atual era tabelião do cartório de registro de imóveis de Campos Goitacazes, né? Aí indagamos para ele, perguntamos, né? Por que você largou para ser juiz e é tabelião? Aí ele, muito sério, muito objetivo, mas muito educado, ele falou assim, porque ganha mais. A gente, como assim? Aí pela primeira vez que a gente parou para prestar atenção. E eu lembro que na época ele falou assim, vou trazer o edital, eu trouxe o edital, falou, explicou. Aí ele falou quanto faturava o cartório dele. Eu lembro que na época, acho que era... Muito tempo atrás, 300 mil. Eu ia falar uns 400 mil pela época. Uns 300 mil. Hoje deve estar passando de 1 milhão. E ele falando, na época juiz, na época que ele, eu acho que era 12 mil, 15 mil reais, era um negócio assim. Aí ele, eu ganho muito mais, tipo assim... Astronômico, mas 30 vezes mais. Aí, aí pela primeira vez que a gente parou para prestar atenção. Por quê? Tem cartórios, hoje não, que a gente vê que mudou. Mas antigamente, cartório era uma portinha, um mausoléu. Não tinha ar-condicionado, era aquele monte de papel, era o balcão de 1000 anos, era aquela coisa. Você não via o status quo da pessoa, se a pessoa tinha dinheiro. Aquela estante de livro, cheio de livro velho. Mas se você pegar o dono do cartório de cada cidade do interior do Espírito Santo, ele é uma pessoa com dinheiro. A família que tinha um cartório ali era uma pessoa com dinheiro. Por exemplo, São Mateus, Linhares, na época os cartórios eram separados, não juntaram porque o juiz quis, juntaram porque eventualmente assim, ele vai lá e exige, eu quero aquele cartório ali que o cara saiu, o cara morreu, eu quero aquele... Então, as anexações ainda eram estranhas e não tinha uma obrigatoriedade, apesar de estar na lei, a forma de atendimento, o que você deve atender. Tipo, hoje em dia a gente é obrigado a ter bebedouro, obrigado a ter acessibilidade. Na época não tinha. Só que o retorno também, na época, às vezes era bom, às vezes era ruim. Só que como surgiu agora a necessidade de pagar os atos gratuitos, porque a gente pensa que é gratuito, mas na verdade não tem nada gratuito. Quem está autenticando, quem está comprando o imóvel, está pagando uma certidão de nascimento. Né? Tá pagando uma certidão de nascimento, tá pagando um casamento de alguém, entendeu? Então assim, e o Rio tem uma peculiaridade, igual o campus dos Goitacazes, são cartórios únicos.
na cidade, ou tem 2 numa cidade. A gente está aqui em São Mateus, tem 3 cartórios distritais. Itaúninhas, Barra Nova, Nestor Gomes. 3 no centro, que é o segundo ofício, notas, terceiro ofício, notas, registro civil com notas e um registro de imóveis, que acumula registro de títulos e documentos, pessoas jurídicas. Então você pega, são 8 cartórios distribuídos para 7 tabeliães. E aí Campos deve ter 1 milhão de habitantes, deve ter 1,5 milhão, deve ter 2, 3 cartórios. Então, assim, fica muito mais concentrado o serviço. É uma peculiaridade do Rio de Janeiro. Menos cartórios, mais concentração de informações. Na época tinha, acho que estava em 400 ou 500 mil habitantes. Então, de lá para cá, deve ter aumentado. Não, ainda mais Campos, né? Com petróleo, com tudo ali. Não, mas é essa coisa. Porque a gente olhava cartório, dono de cartório, e geralmente os donos de cartório não eram de ostentar muito, não. Eu lembro que nunca foram de uma cidade, não vou falar qual, que ela morava, a residência dela era mais em Vitória do que essa cidade. Ela chegava com o carrão dela, estacionava assim, a 4 quarteirões do cartório. E chegava a pé. Então, porque tinha, eu acho que esse cuidado, não sei, porque todos que eu conhecia. Então, para mim foi surpresa quando esse meu professor, ele falou assim, não, ganha bem mais. Dava aula por hobby, né? Eu tenho vários amigos assim. E ele só dava aula dessas matérias, que eram matérias de uso capião, reintegração de posse, tudo, porque eram matérias da área. Da área. E eu lembro que ele falando, ele incentivando para a gente estudar, para ser tabelião. E ele falou que na época ele teve que comprovar uma renda de 300 mil reais. Nossa Senhora. Na época tinha isso, não sei hoje como é que é. Ele falou, eu tive que comprovar que eu tinha uma renda de 300 mil na época, né? E ele pegou e... Aí a gente falou, tudo bem, a gente passa no concurso, mas aí... Não pode... A gente não tem. E pra ele foi fácil, porque como ele era juiz, já tinha... já tinha histórico, uma renda já. Acho que na época, sei lá, 2002, 2003 ou 2000, quando ele foi tabelião. E a pessoa, o que seria 300 mil hoje? Naquela época hoje. Naquela época, 300 mil era 1 milhão. Com certeza. Mas assim, claro que a gente tem realidades diversas no Brasil. A gente tem aqui cartórios muito bons, e tem cartórios que são situações deploráveis. Eu cito até o meu antes da minha assunção ali, da minha investidura, era um cartório que quem trabalhava, quem era dono do cartório ganhava menos de um salário mínimo. E a menina que trabalhava para ela ganhava um salário mínimo. E aí depois que começou a trabalhar comigo, era quase 3 salários mínimos. Então assim, a princípio ela pensou que seria uma coisa ruim, mas depois que ela começou a trabalhar, viu o poder, a gente está com quase 8 funcionários já no cartório, mas trabalhando, você tem que focar, porque se eu deixar o cartório abandonado, continua daquele jeito. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma renda mínima de fachada, que é de R$ 1.200, que você não paga nenhum funcionário se tiver que contratar, mas tem estados que, tipo a Bahia, por exemplo, que a Bahia tem uma renda mínima de aproximadamente R$15 mil. Então você tem um cartório... eu tinha, até quando eu estava em Roraima, apareceu a oportunidade para mim pegar um cartório aqui, mas eu já estava lá e já sabia que vinha para o Espírito Santo, falei, não vou assumir não, mas na região extremo sul aqui da Bahia tinha, por exemplo, tinha Nova Viçosa, os cartórios de registro civil com pouco movimento, que você ficaria como dono, sem tendo que morar na cidade ali, mas você consegue ter um deslocamento, uma autonomia, mas ganhando esses 15 mil para arcar com as despesas do cartório, sobraria o dinheiro, ficaria para mim, no caso, né, para o responsável pelo cartório. Mas eu preferi continuar trabalhando lá em Roraima e manter minha vida meio aleatória lá, né? É que o pessoal às vezes esquece que o que engorda como é que é? O porco. O que engorda o porco é o olho do dono, né? Então o pessoal às vezes acha que porque o tabelião é só o cara que vai ficar lá mandando, sentadinho. Se o cara não pega para tocar de frente, né? Por exemplo, se você pegar aqui pelo centro de São Mateus, até o cartório de Barra Nova, que ele está bem próximo, né? Então o cartório de notas ele é um pouco mais caro porque ele tem uma ampla concorrência. Então escritura você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Quando é ato digital tem as limitações do local do imóvel, local do comprador. Mas via de regra você pode ir para qualquer... quero ir lá em Roraima fazer a escritura do meu imóvel, que vou lá em Manaus fazer. Pode fazer tranquilamente. Sim.
Só que o registro não, por isso que ele tem um valor menor, chega de cerca de 30% menor. Então assim, só que ali é monopólio, então só ele vai fazer o registro, só ele faz o procedimento de uso capião. Então fica bem dividido, mas eventualmente um cartório que tem um dono mais proativo, um cartório que tem um dono mais retraído, que trata melhor o cliente, porque assim, eu tenho que botar cadeira acolchoada, mas eu posso botar uma cadeira acolchoada, manter ela limpa e manter ela bonita. Ou posso deixar a cadeira largada ali e o cliente vai. Ou posso ter um telefone do cartório e deixar abandonado. Posso ter o telefone do cartório que carrega comigo para atender todo e qualquer momento. Sim. E acaba que a gente tem as limitações territoriais e limitação de horário para lavrar documentos. Mas o horário para atender, ainda mais quando é cliente, quando é amigo, quando é qualquer hora, né? E às vezes você faz, né? Você tá igual toda vez que eu tô num churrasco familiar assim, ou num churrasco entre amigos, vem um médico e sempre fala assim: rapaz, eu vou fazer com você o que fazem comigo. Deixa eu te perguntar um negocinho aqui. Os meus clientes médicos são os que mais. Ou me ligam 11 horas da noite. É bom, tu não tem horário, cara. Tô aqui, saindo do plantão agora, me resolve um negócio aqui. Aí o horário que tem pra fazer, não tem jeito, a gente tem que se adequar. Mas o horário do ato nosso é o horário comercial normal, né? De 9 às 18. Eu tenho um péssimo hábito. Tipo assim, segunda-feira eu tenho que resolver um monte de coisa. Eu anoto. Mas as coisas que eu anoto, às vezes eu esqueço. Aí eu fico assim, aí eu tô no celular. Aí, por exemplo, eu vejo Carlos Magno. Aí eu falei, Aí eu já mando assim, uma mensagem, eu sei que hoje é domingo. Ontem, diga-se de passagem. Escuta o áudio amanhã. Porque senão eu tô mandando agora que eu vou esquecer. Aí eu vou e peço pra pessoa. Eu tenho esse péssimo hábito. Ontem eu tava com a mão assim, coçando, né? Nossa, você não mandou não, Eden? Acho que ontem. Não lembro, mas eu acho que ontem foi meu recorde de mensagem de advogado no domingo. Eu acho que foram 6 advogados mandando mensagem de serviços para finalizar. Mas aí eu pego um caminho só para tirar a notificação. Às vezes eu não respondo, porque o advogado também não quer ser respondido, porque ele não quer estar trabalhando. É porque às vezes lembra ali mesmo. Aí eu já falo, para não prolongar a conversa. Mas geralmente quem manda mensagem, eu acho que a pandemia veio trazendo isso, né? O celular ficou tão invasivo que todo mundo vê que na hora que eu tô mandando mensagem, eu peço desculpa, mas ouve, pelo amor de Deus, me responde só segunda-feira. Mas eu era tão proativo, até o Patrick, na época que eu tava começando o cartório, ele falou assim: irmão, você é muito proativo, você não pode responder tão rápido não, porque você tá sábado, domingo mandando mensagem, respondendo mensagem, como se fosse dia de semana. Aí eu acho que eu me liguei um pouquinho. É aquela mentalidade do autônomo, né? Eu que sou a cara do meu negócio e se eu não fizer dar certo, ninguém vai fazer, né? Não, com certeza, isso daí. Alemão, eu tô curiosa. Roraima, Rondônia? Se você falar Roraima lá, Roraima. Eu quero saber da sua experiência lá, como é que foi? Teve muita treta, teve muita confusão, teve pedido de coisas assim... esdrúxulas. Esdrúxulas e que você falou, não vou fazer, e o cara tentou de toda forma. Eu tenho uma política, eu não gosto de falar não. Eu te mostro que não pode. Como eu te mostro que não pode? Eu falo assim, beleza, vamos fazer. Eu boto minha assinatura e eu boto a sua anuência do lado. Nós dois assinamos. Se der errado, vai nós dois. Isso aí elimina 99,9% das tentativas de qualquer coisa, tanto aqui quanto lá. Roraima tem a situação assim, que não vou falar que é muito coronel, mas tem muitas famílias... Tem umas 200, 300 famílias que têm uma puta condição de vida. E é um perfil cultural diferente do nosso. Então, assim, eu fui fazer amizade com quem lá? Policial Federal, Receita Federal, PRF, juiz, promotor. Acaba que formava como... eu aprendi isso. Eu morei na terra de fronteira. Eu morei em Pacaraima, fronteira com Venezuela. Meu hobby era o quê? Eu ia tomar café à tarde na Venezuela. O cartório estava tranquilo, registro de imóveis. Era uma circunscrição. Minha circunscrição inteira era maior do que a do Espírito Santo. Só que de área regular eu tinha tipo 1/10 do Espírito Santo. Então eu tinha tipo São Mateus regular numa área do Espírito Santo que era toda indígena. Sim. E essa área era bem produtiva para gado e para peixe. Ela tinha uma produção de peixe e de gado, tipo de Linhares aqui do lado, que é muito grande, muito ativa, né? Eu ficava muito lá.
adorava, e eu gostava muito de ir para Venezuela. Venezuela ali, conheci o sul da Venezuela, eu entrava para o Caribe para viajar ali por aquelas ilhas do Caribe, só por ali, ou Venezuela ou Guiana Britânica, que eu tinha uma amiga minha que era dona do cartório da outra fronteira, era Bonfim com Letem. Aí eu entrava para Letem, Georgetown, e Georgetown pulava para o mundo. Nossa. E era um caminho mais barato. Mas assim, eu peguei de tudo que vocês pensarem, e aí o pessoal fala lá, militar, eram 3 denominações, militar, eu acho que eles falavam também de maçom e de igreja, que aí chegava no cartório, sempre era uma das 3 coisas, não, que eu sou amigo de fulano, que eu sou ou parente de algum político, e eles sempre amigo botavam, do amigo. Eles sempre chegavam com adjetivo lá, só que a perspectiva de lá é muito diferente da daqui, que a gente tá em redes e a gente se conhece histórico. Não, o cara usa nomes aleatoriamente, usa cargos aleatoriamente e tenta em todo lugar. E diversas vezes, como eu tava lá num terreno, lá era como se fosse aqui no Espírito Santo, a gente tem Santa Teresa, Domingos Martins. Lá na minha zona tinha um lugar chamado Tepequém, que era a zona nobre do estado, por ser a 1.400 metros de altitude. Então era o único local do estado que fazia frio. Pacaraima era 600 metros, todo dia à noite era fresco. Tepequém não, chegava a fazer 6, 7, 8 graus, numa zona equatorial ali, tropical, zona, que era um calor, mas de dia era um sol de rasgar o lombo, mas de noite você tinha aquele clima agradável. Então o pessoal com dinheiro tinha terra naquela região para passar o final de semana. Então quantas vezes eu tive, eu sou do Tribunal de Contas, eu sou governador. A primeira nota de exigência que eu dei no meu cartório foi para minha desembargadora corregedora. Nossa. Na minha correição ainda, né? Então assim, a mulher foi fiscalizar, aproveitou, me entregou em mãos um documento. Tive que qualificar quase que instantaneamente, né? Eu tinha... Eu acho que menos de 8 meses de cartório. O pessoal daqui do cartório de registro de São Mateus na época me ajudou muito a minha instalação do cartório lá. Tenho uma gratidão assim por eles até hoje. Mas chegou a desembargadora para me fiscalizar e me apresentou um documento. Mas se você puder dar uma preferência, o cartório já não tinha muito movimento no começo. Aí eu quase infartei. No outro dia de manhã eu tive que entregar a nota de exigência para ela, pedi 1000 desculpas, falei infelizmente aqui e tal. Ela concordou, entendeu. No outro ano, na outra fiscalização, ela cumpriu a exigência, só que ela tinha que fazer o georreferenciamento, que a lei tinha diminuído de 500 hectares para 100 hectares, e o terreno dela era 120 hectares. Aí, outra nota de exigência. Aí ela, caridosamente, ela falou assim, se você me der outra nota, eu te mando embora. Que bacana, que bacana. E, assim, as pessoas estão procurando mais serviço cartorário, tentando resolver as coisas em cartório, do que na justiça. Até porque a justiça está morosa e está tendo esse movimento, botando certas coisas para se resolver no cartório, para desafogar um pouco essa questão da justiça. Igual mudança de nome, né? Que a pessoa atingindo maioridade pode fazer mudança. Antes era só judicialmente. A questão de uso capião, uso capião também pode ser feito. Inventário, divórcio. Então, assim, cada dia que passa está desafogando o judiciário e levando isso pro cartório. Tem coisa que você vê e fala assim, os advogados podiam fazer isso para ganhar dinheiro, podia andar o caminho até o pote de ouro. Esse é judicial para tentar resolver, né? Você acha que o pessoal está sabendo utilizar tudo aquilo que o cartório pode oferecer para, tipo, agilizar, já enganchando na pergunta de Lívia? Qual que vou citar primeiro o problema maior. No judicial, você pega um papel, preenche de qualquer jeito, manda para o juiz. E o juiz que se vire, ou o cartorário lá do judicial que se vire, o assessor vai analisar a petição, muitas vezes mal feita e muitas vezes bem feitas. Tem advogados que fazem petições boas, fundamentadas, mas tem advogados que vão fazer uma petição e falar assim, juiz, cita quem tiver que citar aí, solicita informação para quem tiver que solicitar. Quando você vai para uma turma arbitral, uma conciliação, você tem que ser mais proativo. Também o advogado, ele não é só pedir, não, é pedir, apresentar, e o advogado tem que ser parte da solução.
Quando você vai para o extrajudicial, em tese, a gente teria que o cartorário, ele está mais acessível que o juiz, ele está ali, tem os funcionários também que podem aconselhar, mas ele consegue, às vezes, te facilitar no procedimento. Você vai fazer um inventário, ou vai fazer um divórcio, aí você já conhece um cartorário, ou conhece um cartório de confiança, você o que eu preciso para isso? E você já solicita para a pessoa, até a forma de solicitação de documento eu já faço para o advogado e encaminhar para o cliente dele. Então assim, a gente já faz a requisição de documentação para vir para a gente, e quando a gente pega para solucionar, a gente faz todo o trâmite com o que a gente tem, às vezes não está atualizado, a gente solicita atualizado, mais próximo da concretização. Mas se for judicial, a pessoa não atualiza, a pessoa vai dar entrada, então não facilita o caminho do judiciário. E aí o judiciário fica tudo mandando, pedindo prazo, aí tudo notifica, emenda, pede prazo. Não sei o regime de bens do cara, pede prazo, manda para a Receita Estadual, a Receita Estadual vai analisar. Enquanto que a gente não, por exemplo, agora teve uma atualização do imposto da Receita Estadual, eles passaram toda a fase de cadastramento, que era deles, para a gente. Então fica muito mais fácil, né? Eu dava entrada, eu montava a guia, fulano morreu, junto à certidão de óbito, fulano vai receber, está aqui a certidão de nascimento, comprovo, vínculos, dados do imóvel, e passava para eles. E aí eles preenchiam a papelada interna deles. Agora não. Com a atualização do sistema, a gente vai preencher dentro do sistema deles toda a situação fiscal do imóvel, descrição. Eu achei muito bacana porque é mais completa. E aí o cartorário, a gente tem uma capilaridade e um acesso a pontos da sociedade que o judiciário não consegue chegar fácil. O oficial de justiça não conseguiria chegar fácil. Ali o cartório não está ali na situação, as pessoas estão com boa vontade para resolver, a gente passa todas as exigências, ajudando. Você tem noção agora, nessa descrição do imóvel, eles querem fazer algo tão completo que eles perguntam, só o incidente pela manhã, só o incidente, então assim, metragem para... Então assim, coisas que poderiam ter sido feitas num cadastro há muito tempo, não. Às vezes a prefeitura não tem interesse de fazer um cadastro tão completo, a Receita Estadual já está tendo. Mas aí também a gente tem reforma tributária agora, que também pode sacudir tudo, mudar de cima para baixo o trem de uma hora para outra, né? Não fala nessa reforma tributária, não. Não vai deixar todo mundo doido. Eu vendo... acho que é Rafael Lara, que é o presidente de Goiás, estado de Goiás, ele explicou, né? Agora, advogado que é prestador de serviço, o tanto que vai aumentar de imposto que a gente vai pagar 35%. Eu era fiscal de ISS, né? Que é a fiscalização do imposto sobre o serviço. O ISS é um tributo, se você comparar com a carga tributária nacional, é um tributo que vai de 2% a 5%, um tributo extremamente defasado num país onde o imposto de renda é 27,5% e você vai comprar qualquer coisa, um eletrônico qualquer, você vai gastar 500, 600 reais de imposto. Então assim, porque um serviço era 50 reais, se o outro, 50 reais em 1.000, se o outro era 500, entendeu? Então a única coisa que tem, porque o consumo acaba que não muda mais tanto, o consumo vai crescendo progressivamente. O serviço não, o serviço fora do Brasil já é extremamente valorizado, e tanto é que quando a gente compara com outros países, aí vê, o ISS está defasado. Uma hora ou outra ia vir, isso aí eu sei, porque desde a minha época de fiscal, que foi 2002 a 2005, eu já falava assim, não tem como o imposto ser, não é que era barato, né, porque eu acho todo imposto caro, mas não tem como, se você... Todo mundo toma uma facada. Esse pessoal aqui não toma uma facada. Tipo, às vezes um médico que ganha 30, 40, 50 mil paga uma taxa fixa, entendeu? Na época estava naquela questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade do pagamento fixo. Aí, às vezes, ele pagava um fixo, mesmo que um cabeleireiro pagava. Na minha época era 18 reais, ou 20, 100. Uma coisa irrisória para... Irrisória para atribuição. Não que todos os médicos tenham dinheiro, não, mas assim... Na época, eu via pessoas com muita condição pagando muito pouco, pessoas sem condição, e geralmente que eram os que mais pagavam, cabeleireiro, portinha, coisinha simples, pagando 40 reais. Na época, o salário mínimo era 200, 250. Então, assim, é muito para a pessoa na época. Mas aí vai nivelar todo mundo. O cabeleireiro vai pagar mais agora. O foco da reforma mesmo é serviço.
E aí, só que vai gerar, claro que eu acredito que vai ter reforma, mas eles vão fazer alguma coisa aí para poder diluir, porque quem aprovar uma reforma dessa, que você taxa o serviço aí, dificilmente tem um capital político bom depois da reforma dessa, né? Com certeza. E você, vou só voltando àquela parte lá, você acha que hoje a advocacia aqui de São Mateus, vamos pegar como exemplo, né? Tem muito advogado que trabalha com você lá, que vai trabalhar com você em parceria com você lá no cartório. O pessoal está sabendo utilizar as coisas que o cartório pode oferecer para resolver o problema? Porque às vezes a gente pensa assim, vamos entrar com um divórcio, e o divórcio tem que correr judicial, tem que ser ali, e esquece que às vezes o extra agiliza coisa assim de 2 anos, 3 anos numa ação, né? Então o extrajudicial vem forte. Você acha que o pessoal aqui de São Mateus está sabendo utilizar isso, está sabendo procurar? Muitas vezes eu acho que assim, às vezes o advogado não quer nem o extra, mas até o cliente mesmo já pede. Sim. Aqui em São Mateus tem muito advogado que vê possibilidade. Então assim, às vezes você chegou no acordo nos herdeiros, teve uma dificuldade inicial, mas conseguiu mediar esse acordo, ele valoriza o honorário dele. Sim. Ele consegue... claro que se ele pegar um dos herdeiros, eu acho que, não sei se já teve caso aqui em São Mateus, aqueles cartórios que pegavam o inventário, faziam o inventário e jogavam um advogado ali da confiança do cartório, sim, que é proibido, estritamente proibido. O ideal é o advogado pega o cliente e passa, às vezes assim, para questão de adiantar a documentação. Os advogados que principalmente trabalham comigo, eu já falo, pegou o inventário, já entra em contato, porque eu já te falo de cada coisa específica, porque eu tenho um manual de 15 páginas, mas ninguém quer ler o manual, nem eu quero ler o manual, apesar de eu ter feito o manual. Sim. Mas eu falo, me manda um WhatsApp na hora, fala aí como é que é, qual a situação, eu mando um áudio para poder encaminhar para os herdeiros, para poder explicar, quiser fazer reunião, porque tem dúvidas da prática. Claro, o advogado consegue pegar o serviço, o advogado consegue interpretar, consegue diluir o serviço, mas tem dúvidas da prática, que é depois, para registrar, para atualizar o CCIR, o ITR do imóvel, como é que vai ficar o IPTU? O Detran, a moto vai ficar no meu nome, mas a gente não é inventário que está dividido para 10, 15 pessoas. Ou coisas para facilitar, para fazer uma procuração, o cara mora no outro país, a gente já adianta a procuração, a documentação, explica a questão da videoconferência para um ato judicial. Então, assim, às vezes às vezes o advogado atua estritamente com isso, às vezes não atua. Os que atuam mais enfaticamente conseguem fazer mais dinheiro e conforme vai surgindo necessidades no inventário. Às vezes eu pego um advogado com dificuldade de cobrar honorários, isso é muito comum, né? Graças a Deus, o cartório é tabelado, então eu não tenho tanta dificuldade que eu falo, eu pego, resolvo tudo, do barato ao caro, eu te ajudo, porque hoje vem um trem bom, amanhã vem um trem ruim, mas depois da manhã vem um trem bom de novo. Mas eu pego muito advogado e falo assim, quanto é que eu cobro? Eu falo 5% mínimo, se for inventário aí, mais de 100 mil, que eu acho que a tabela permite, conforme o Código de Processo Civil, eu falo, vê o que dá para cobrar. E aí aparece algum ponto de dificuldade, aparece uma pendência na Receita Estadual. Você fala, se for você para resolver, aumenta. Se for ele resolver, mantém o preço, porque só vai atrasar 15 dias, um mês. Então, assim, vai dar proatividade também. E aí, do advogado passar o conforto para o cliente. Então, assim, tem o conforto, tem um alinhamento, consegue resolver, tem um contato direto lá com a gente no cartório, comigo. Trâmite. E sabendo como é que é o trâmite, passou tranquilidade para o cliente está resolvido. E é igual um pouco igual o TCMD, né, que é o Imposto de Transmissão. O governo federal quer que você pague mais porque está vindo de inventário. Então, assim, o advogado também, nessas situações de inventário, são bons clientes porque pagam mais. Outra situação, por exemplo, é o divórcio. Vai da atuação do advogado também. Pega a situação para divórcio fazer, o cara está fora do Brasil, você consegue adiantar a documentação. Às vezes não tem consulado, faz no notário do país. Eu estou com um inventário agora que o notário é de Londres, aí tem que fazer tradução, fez tradução, mandou traduzido, vou registrar. Então, tudo isso que o advogado consegue fazer para facilitar para a parte, isso ele consegue botar no honorário dele ali, nos honorários advocatícios. E aí a gente tem advogados que fazem e tem advogados que acabam preferindo. Eu pego muito pouco caso ainda aqui de uso capião, mas o uso capião acaba que, apesar de o cartório ter que fazer tudo, acaba que os serviços, as buchas de canhão da cidade são todas
Manda pro menino de Itaoninhas. Chegou uma escritura muito difícil. Mas tem não dá para fazer aqui, mas tem um menino lá de Itaoninhas que faz. Aí as pessoas me ligam. Só que sempre vem coisa boa depois. Claro que no início vem coisas mais complicadas, né? O cartório ficou na comunidade de Santa Maria, dentro do distrito de Itaoninhas. Eu sou perto de Boa Esperança, sou perto de Pinheiros, e acaba que quando vem assim, um ato do notariado, que a clientela está em Londres, ou a clientela é empresa, os cartórios da região me indicam, graças a Deus. Sim. Os cartórios da região falam assim, para atender assim, assim, assado, o menino lá de Santa Maria faz. Aí vai cliente para mim, dali da região, e a gente faz diversas coisas, apostilamento de AIA, identidade agora, daqui a um tempo vai ter passaporte, e eu entro em tudo. Passaporte também? Tem uma regulamentação nacional organizando, só que aí é os cartórios de notas. A identidade são cartórios de registro civil que podem fazer. Por exemplo, Rio Grande do Sul, cartório de registro civil faz vistoria veicular. Então você tem um fundo, e a vistoria veicular tem a taxa do cartório e a taxa para o fundo. Lá o fundo cartorário, o cartório mais pobre lá ganha cerca de 30 mil mensal. Então assim, obrigatoriamente ele recebe. Tadinho. Então assim, é muito bom, porque a vantagem do cartório é o quê? Você tem vários cartórios em várias cidades e aí ele está diluído nos interiores do Brasil inteiro. O cartório é tipo correio. Lá em Pacaraima tinha um correio. Na Majari não tinha um correio. Tinha ele correio e ia lá entregar, mas um posto mesmo de correio eu não lembro lá. Tinha um posto de entrega só. Então assim, você tem essa distribuição bem democrática a nível nacional. Toda cidade tem um cartório, toda cidade tem um responsável. Então, assim, você consegue difundir uma coisa para o Brasil inteiro na base do cartório. Show. Quando a gente conversa, às vezes, com um tabelião, igual aquele que teve um evento na OAB uma vez, ele fala muito sobre ata notarial, que às vezes você entra numa situação complicada por causa da ata notarial. Você já teve alguma história dessa? Você já viu algum problema com ata? Vários. A ata notarial é um dos documentos mais icônicos que a gente tem. Geralmente é barraco, né? Não tem outra, né? Provavelmente o palestrante aí, provavelmente é colega meu de doutorado até, do meu concurso não, acho que é até do anterior. Rodrigo. Isso. Rodrigo estava em Linhares, tem Vitória agora. A ata Rodrigo é muito peculiar. Isso. A ata é muito peculiar. Então, assim, sempre quando o advogado me liga para uma ata, eu sei que é confusão. Ou é assédio moral, ou não vou falar que é crime, mas assim, ou é algum tipo de discriminação, ou é briga de vizinho, ou é briga de hotel, ou é qualquer coisa. Eu nunca penso que é uma coisa tranquila. De uso capião é até mais legal. Eu já fiz algumas atas de uso capião, né? Mas porque me jogam, né? Tipo, você faz, ninguém quer fazer, vai lá para ele faz. Porque é um procedimento que o advogado tem que ser muito proativo. E tem que ter um domínio. O procedimento dos capiões tem que fazer planta memorial, tem a parte da engenharia, que às vezes o advogado, se ele tiver o caminho, ele consegue pedir a parte, tudo. Mas ele também pode se interrelacionar com outras áreas ali para fornecer esse serviço. Tipo, ele vai ter um escritório de topografia parceiro para fazer, ele vai ter, ou funcionário, eles mesmos, tem que já ir ali nos vizinhos do imóvel. Então tem que, para ganhar dinheiro no extrajudicial, acaba que você tem que ir um pouco além do escritório. Claro, você pode ter uma equipe, mas a princípio, igual lá no cartório, eu fazia tudo, mas aí agora eu estou com equipe montada. Então, assim, eu tive 2 baixas na minha equipe do ano passado para cá, que eu vou falar assim, que prejudicou meu desenvolvimento, que eram 2 escreventes treinados. Aí agora não, eu tô com uma treinada e 2 em treinamento, assim. Então, assim, caminhando, não demora, porque assim, a gente brinca que é 1 ano para você poder conseguir ter uma introdução do que é cartório e documento, mesmo que eu deixo muita gente só para preencher papel, que é qualificar, e eu tento atender e quando possível entregar o serviço. Todos os atendimentos de escritura passam por mim. Não, autenticação não consigo porque é muita coisa no balcão, é diário, mas muita coisa de apostilamento também passa por mim. As identidades eu já desisti, porque é ímpar o movimento. Não sei se já tiraram a identidade aqui na Polícia Civil. Aqui tem 4, 5 vezes mais funcionário que eu. E eu tenho, vou falar, quase que metade da produção deles com 3 lá. Então, assim,
é corrido, a identidade foi um divisor de águas ali no cartório. Tô com 3 funcionários só para identidade, e telefone não para, o WhatsApp não para, e balcão ali o tempo inteiro não para. É um valor módico, R$45 a mais, mas a maior parte da população que precisa da identidade nem tem os 45, né? Então fica uma situação bem, mas super lotado quanto a isso. Sim. Tem essa questão da ata notarial. Depois que alguns tribunais resolveram que conversa no WhatsApp não era válido como prova, print, aí o que eu fiz? Teve um caso de um trabalhador que ele não voltava ao trabalho. Ele não voltava. Foi até acidente de trabalho. A empresa falou, você tem que voltar, porque o seu atestado 30 dias, venceu, você tem que voltar e tal. E a empresa pagando o salário dele normalmente, porque foi acidente. Aí pagava, e ele nada. Aí quando ele ia lá, a empresa começou a fazer assim, você tem que vir para receber aqui, a gente não vai depositar. Ele ia lá, a empresa pedia documentação, as coisas aí. Ele assinava uma notificação e saía. Então, até que ele mandou no WhatsApp falando assim, olha, eu não vou trabalhar, não vou voltar, que eu estou em outra cidade. Minha esposa conseguiu trabalhar em outra cidade, eu estou trabalhando até X profissão, que eu não posso falar. Eu não vou voltar, mas eu não vou te pagar, né? Sim. Esse é o empregado que não quis voltar, né? Eu não vou voltar, que eu já estou trabalhando aqui, não sei o quê. E ele falando, não tem condições de voltar ao trabalho. A empresa chamava, não tem. Aí ele falou o que ele estava trabalhando lá. Beleza. Aí eles me procuraram, eu falei assim, para de pagar. Ele não está voltando, ficaram pagando ele meses. Aí rapidinho eu falei, aparece. faz uma ata notarial. Por quê? No dia eles pediram liminar, aí a juíza marcou a audiência e falou assim, não, vou resolver em audiência. Aí eu fui lá, né, juntei a defesa e juntei a ata. E mostrei para a juíza. Aí lá na hora ele pediu reintegração no trabalho, eu falei assim, doutora, do que está pedindo liminarmente aí é reintegração, né? Para ele ser reintegrado e ele trabalhando, a gente vai pagando e tal. E as demais coisas, os salários, né, supostamente atrasados, a gente discute e tal. Aí o advogado ele falou, não, mas ele está incapaz. Aí eu virei e falei assim, não, mas ele tem que passar pelo médico do trabalho. Ele passa pelo médico do trabalho que vai dizer se está incapaz ou não. Aí na hora o juiz olhou, falei, doutora, tem aí na ata notarial que ele está trabalhando com X serviço, tem aí a conversa. Ela parou, ela leu a ata. E eu botava o print junto com a ata, né? Ela leu, olhou, aí ela falou assim, vou marcar perícia. Depois da perícia que eu vou decidir, porque ela viu ali. Então a ata, ela tem um peso. Sim. O notário, ele tem fé pública, né? Então, assim, eu não vou fazer, tipo assim, vão lá na empresa para olhar isso. Não, eu não faço um juízo de valor. Ele tá indo na empresa, ele trabalhou, não trabalhou. Eu vou falar assim, ele foi na empresa ou ele não foi na empresa, ele chegou na empresa, pegou uma caneta, estava escrevendo na caneta. Não vou falar se ele estava escrevendo bonito ou feio. Ele estava escrevendo. Então, assim, você levanta informações. Eu acho, assim, profissionalmente, que o advogado, ele tem, como ele tem, o advogado também tem uma fé pública, ele aposta assinatura. Eu acredito que essa desvalorização, quando impediu o print do WhatsApp, o advogado pode certificar. A meu ver, era para ele poder certificar que ele retirou, ele fez a captação da imagem do WhatsApp ali e botou em petição. É uma valorização dele, do profissional. Só que acaba que ficou isso para o cartório. Só que acabou que não está sendo tão utilizada mais. A ata foi uma coisa que, em teoria, era para utilizar muito, mas acabou que perdeu um pouco a utilidade. Não sei se às vezes o pessoal ficou muito receoso de mandar determinadas mensagens, mas igual quando é uma ata com áudio, eu peço o áudio degravado. Não tem como eu mandar um áudio e anexar na ata. E eu lembro que o cartório virou e falou assim, olha, é mais de 30 dias. A gente não tinha 30 dias. Não, eu lembro que eu fiquei no pé, por quê? A gente teve que degravar todos os áudios, aquela situação toda. E eu falei assim, gente, a gente não tem 30 dias. Aí a gente ficou no pé até que saiu a ata, assim. Então, mas tem essa complicante, né? Porque assim, se você pega 1 minuto de áudio de WhatsApp, você demora 30 minutos para... Além Então, assim, eu não tenho... Eu acho que nenhum dos cartórios de São Mateus tem a
a capacidade técnica e o corpo do funcionário para poder degravar áudio. Então, assim, a gente solicita que a ata manda o áudio degravado, que a gente faz a conferência. Conforme está na ata, a gente vai ouvir o áudio e vai. Mas a digitação do áudio em si é muito complicada para você pegar. Não, sim. E tem outra questão que era muito comum, é comum ainda, que eu vejo, né? E eu quase infarto. Eu já vi muita gente passar por essa situação. Quando o bem não está no nome da pessoa, está no nome do terceiro. Aí ele pega, manda aquele terceiro fazer uma procuração. Tipo, dando plenos poderes para ele, tipo assim... Resolver tudo, transferir o bem e tal. E eu lembro que um cliente meu virou e falou assim, tem uns bens aí que não estão no meu nome. Mas a pessoa me passou a procuração plenos poderes para um dia eu quiser transferir o bem. Aí eu falei para ele, se você morrer... Procuração extingue. Se o cara morrer, procuração extingue. Aí eu virei e falei assim, cara, se você morrer... Na época eu indaguei, eu falei, se você morrer... Aí ele virou e falou assim, porque teve um caso muito, muito conhecido na Bahia, de um prefeito que bem depois ele faleceu e tal, e ele não tinha muita coisa no nome dele, era procuração. Aí acabou que os herdeiros ficaram sem nada. Então, por causa isso aí dessa... ocorre. Mas você pega aqui que São Mateus também tem aquela situação de dono de loteamento que morre. E aí a pessoa, hoje em dia, consegue a adjudicação compulsória. Mas isso agora, imagina, de 2002 para cá, o tanto de gente comprou lote. Aqui nós vamos de Bom Sucesso, a dona Alba Figueiredo Guriri, que veio a falecer. Eu acho que seu Nesi também, do loteamento. Binote. O Binote, que quebrou. A Mauri, a galera. Então, toda. várias empresas que fecharam, é a mesma situação da procuração. A pessoa fica vendo navios, não tem outra saída. Um ponto positivo aqui de loteamento foi depois a soma, que deu pelo menos nivelou para cima um pouco a situação dos loteamentos, que era um pouco caótica a situação aqui de São Mateus. E não tinha aquela fiscalização, né, da prefeitura de acompanhar o passo a passo as fases, né, do teoria tinha, mas a própria lei de loteamento ela foi sendo melhorada após o Estatuto da Cidade ali, da emenda do ano 99-2000 ali, que acrescentou o direito à moradia como cláusula pétrea no artigo 6, começou a ter outra visão do que a moradia, do que a casa tinha que representar. Então, assim, passou a ter outra visão o loteamento. Tanto é que, hoje em dia, o Minha Casa Minha Vida, você não consegue mais financiar onde é que não tem saneamento, luz, água e calçamento. Por isso que você vê os loteamentos saindo, os loteamentos certinhos, que dão certo, eles já vêm com tudo pronto, entendeu? Às vezes o lote é um pouquinho mais caro, porque estava acontecendo o quê? Entra com o loteamento, divide um bocado de lote, vende de qualquer jeito ali, o cara morre, o cara some, o cara quebra, sumiu o dinheiro, ninguém mais pega, o lote está lá, casa bonita, na rua de barro, com fossa e chega a luz elétrica, entendeu? Não, e às vezes o cara solicita energia elétrica, como é um loteamento irregular, não liga, né? Porque agora é lei. Agora é lei. Teve um caso de um loteamento aqui que tá como irregular, né? Só que tem quarteirões e quarteirões de casa, tem rede elétrica, tem extensão. Quando o pessoal fez, estava ainda aceitando fazer. Então, né? Aí minha cliente já tinha casa, tudo. Ela, como mora em outro estado, ela desligou a energia, por questão de economia. Quando ela foi pedir para religar, eles falaram não, que tá irregular. Gerador. Aí eu tive que entrar na justiça e falar, Aí a gente mostrou as contas anteriores, explicou que era uma construção, já era um imóvel consolidado ali. Tem tudo tinha extensão de rede, né? Tem tudo quanto é tipo de coisa. Cartório eu pego isso regularmente, né? Você é de Linhares, eu tenho família lá, eu vejo a situação das lagoas. Tipo assim, o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Como é que funciona? Você não pode lotear. Beleza. Qual que é a fração mínima de parcelamento rural? 2 hectares, 20 mil metros. Então a gente vai comprar 20 mil metros na beira da lagoa em 4, 5, 10 pessoas e cada um faz sua casa lá. E acaba que isso vira um loteamento. Eu peguei um caso de um cliente que foi ele foi o divisor de águas. Exatamente quando bloqueou, ele deu entrada no registro. Que o dono da terra já tinha feito 1 divisão, 2 divisão, 3 divisão, 4 e vendendo para grupos de pessoas. E quando chegou entre a 18ª para a 19ª, travou
o Ministério Público mandou para o cartório lá, teve uma decisão judicial e tudo, para não permitir o registro de compra e venda de imóveis para mais de uma pessoa na beira de lagoa. Cita as condições respectivas que enquadrava. Que o que estava acontecendo? Querendo ou não, o pessoal estava fazendo um loteamento clandestino ali, ia subdividindo. É claro que a fração de parcelamento rural permite 20 mil metros, mas a finalidade estava sendo deturpada. Então, assim, a administração ela vai evoluindo, né? Só aproveitar aqui agora a brecha, só para mandar um abraço aí pro pessoal da Riso Esfirras, tá? Hoje eles estão mandando aí mandaram pra gente uma quantidade boazinha de esfirra, tá? Galera, obrigado. Para quem quiser uma esfirra boa aqui em São Mateus, tá? Pede na Riso, que a Riso é top, parceiro aqui agora do canal, tá? Até é difícil concentrar aqui na... Não, o cheiro já chega aqui, já fica maravilhoso, meu Deus do céu. Mas aí, o Lemão, o Carlos Magno. Vai, Lemão. Vai, Carlos Magno, eu vou procurar alguém do meu lado aqui. É o Batman e o Bruce Wayne, né? O meu alter ego mesmo é alemão. Eu não... É claro que eu vou para uma prova oral agora, né? Eu já chego treinando meu nome. Sim. A gente já treina lá entre amigos e a gente já fala o nome completo. O pseudo número de inscrição que a gente brinca chutando na hora, mas assim, e a prova, né? Porque a gente acaba que é concurseiro, tá em oral em vários estados, e aí na hora que chega você tem que saber o estado que você tá fazendo, porque senão você solta, tô indo pra Santa Catarina, concurso de cartório do estado do Espírito Santo. Aí o cara da banca lá já vai olhar pra você e falar assim, esse alemãozinho não quer ficar aqui, eu vou mandar ele embora. Aproveitando esse gancho de prova que você falou, como que você, assim, foi a sua preparação? Como que você trabalhou a respeito disso? Como que você escolheu os concursos para fazer? Você já contou aí que você passou na prefeitura, passou já na OAB, que não é um concurso, mas também é uma prova que está cada vez mais difícil. Passou agora nesse dos cartórios. Explica aí para o pessoal como que foi sua preparação, como que foi sua jornada. Quantas horas de estudo? De 2 horas. A máquina da aprovação. Não é bem assim, não. Eu sempre fui um aluno típico do curso de Direito. Relapso, tranquilo. Tive bons professores. Alguns excelentes professores. E alguns que eram professores apenas, né? Daqui eu cito de São Mateus, vamos botar assim, que eu pego pelo reflexo na minha carreira acadêmica depois. Porque se você sai da faculdade, você tem facilidade numa coisa, é porque você teve um bom professor. Sim. Profissionalmente, Dr. João Sade e Kleber Magno, que trabalhou comigo na época de prefeitura, foram 2 excelentes professores para prática. Para direito mesmo, professora Jaqueline, professor Marco Antônio Moreira. Sim. Que ele até eu acho que não está advogando mais, mas ele me deu uma visão de direito civil que ele falava assim, eu não quero certo ou errado, eu quero uma opinião. Sim. Eu quero que você tenha bom senso de... Quero que você desenvolva o seu raciocínio. Então, assim, o Moreira, ele quebrou um paradigma na minha cabeça de que eu tinha que saber leis. E aí eu tive uma facilidade, eu tenho uma facilidade até hoje em civil absurda e empresarial, em tudo quanto é concurso que eu faço. Tanto é que eu estou estudando agora prova oral de Santa Catarina, eu não tenho resumo de civil nem de empresarial, porque eu nunca tive dificuldade. Só que agora eu estou há praticamente 2 anos, 3 anos sem estudar para concurso, porque eu estou de mestrado, doutorado, e aí é outro tipo de estudo, eu estou estudando só moradia, só habitação, então é um estudo bem fechado. Eu comecei, assim, a gente fala, por que você começou? Eu, particularmente, eu sempre fui muito assim, eu tô indo, gosto de ficar perto de pessoas boas, que acabam com pessoas boas te levam para locais bons. Então, assim, eu tava na faculdade, eu era da bagunça, mas eu tava perto dos meninos mais estudiosos. Teve uma prova no Ministério Público Federal. Aí eu falei, meus amigos vão fazer, os inteligentes, vão fazer, eu vou lá fazer essa prova também. Na época era Maria Tequila. Sim. Cheguei de Maria Tequila 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, tava fazendo prova. Maria Tequila, ó. Tem um pouquinho, caralho. Tem pano. Aí eu passei em último lugar do estágio do MPF. Aí teve um caso do Valberto, que ele passou no concurso público naquela época, ele deixou de ser estagiário e
abriu a vaga, eu entrei. Mas era a última opção. Eu entendia que era a ralé da ralé, não era um aluno muito dedicado. Fui para... Terminando a faculdade, mesma situação, fui fazer a prova da prefeitura, que meu pai falou, você vai fazer. Chegou no dia da prova, meu pai que me acorda, meu pai que me manda, um incentivador assim, nato, né, um técnico mesmo, me botou, fui lá fazer a prova, passei. E assim, se você me pergunta se eu ia passar, eu não sabia que ia passar. Se você me pergunta a pontuação que eu tinha que fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mas entra na faculdade, já tinha um emprego, aí você começa ali, todo mundo fala assim, não, o alemão é muito inteligente, o alemão estuda muito, eu não estudava nada, eu prestava atenção na aula, porque meu pai sempre me botou para sentar na primeira cadeira, então assim, nunca fui um bom aluno, nunca fui um bom aluno, mas eu sempre tive perto de pessoas boas. Tem um amigo meu de estadual que era muito inteligente também, e aí ele sentava atrás, ele falava, senta aqui atrás, velho, eu falava, não, eu tenho que sentar na frente, senão eu não presto atenção. Saí da faculdade, fui fiscal por um período, e aí a gente teve aquela questão de lei de produtividade, aí com muito problema político, que você uma fiscalização atuante, ainda mais em prefeitura, você gera muito problema, muito contratempo. Aí eu falei assim, prefeitura não é para mim. Eu estava comecei a me organizar, assim, eu vou advogar ou eu vou fazer alguma outra coisa, porque eu não estava me enquadrando. E todo mundo falando assim, não, o alemão é um cara muito dedicado, um cara muito esforçado, consegue. E eu na minha cabeça, pelo amor de Deus, onde é que esse pessoal tira isso, né? Até que chegou a prova da ordem, final da faculdade, prova da ordem. Eu falei assim, e já tinha amigos mais dedicados, aí eram meninos bons mesmo, que já estavam passando em concurso. Teve um concurso do MP aqui na época, que graças a Deus eu não passei, eu reprovei por causa de uma questão administrativa. Você vê, de 10 questões precisava fazer 2, eu acertei uma, mas se eu tivesse passado, eu tava assessor do Ministério Público. Na época era uma coisa linda, mas depois de formado, para mim, depois de 5, 6, 7 anos, não tem muita... não faz sentido, né? Não faz sentido, assim, para ficar ali, entendeu? Sim. Assim, tipo, eu tinha um potencial, né, para ir mais. Aí eu reprovei nesse concurso, mas quando chegou a prova da ordem, fui fazer a prova da ordem, amigo meu passou, eu não passei. Eu fiquei com... Na verdade, assim, o que aconteceu? Eu tive uma marcação errada de gabarito. Na contagem minha, eu tinha passado, era um BBCB. Aí eu botei BBBB. Então, tipo, eu teve uma marcação errada no meu gabarito. E eu fiz na prova de cartório de Espírito Santo também. Porque na hora que eu vou marcar gabarito em prova, nossa, claro. Na minha OAB eu fiz isso. A sorte que essas duas que eu anulei, né? Não interferiu na nota. Não, mas a minha, assim, né, o pessoal fala que eu sou doido pra isso. Eu pego A, B, 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 D, C. Eu vou de 5 em 5. Às vezes eu erro. Muitas vezes não, né? Mas essa do Espírito Santo foi uma que eu comemorei, e quando saiu a lista meu nome não tava. E eu não tinha nem estudado. Eu não tinha nem parado para estudar para a prova, assim. Mas aí meio que feriu o meu ego. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu não acredito que eu reprovei. E aí amigo meu já passando, minha galera, um ou outro já passando, os meninos que eram estagiários, nenhum com dificuldade, todo mundo estudando, mas todo mundo estudava, eu não estudava. Aí eu comecei a estudar para a segunda fase da OAB, comprei material, na época eu peguei um livro até com o Dr. Jorge Eduardo, peguei o livro emprestado com ele, de segunda fase, que ele tinha passado no anterior. Aí eu falei assim, eu não posso reprovar a mais, eu já reprovei a primeira vez aqui, quando eu fui fazer por experiência do jeito que eu tava. Se eu te falar que eu não estudei nada, é mentira. Estudei na véspera da prova umas 3, 4 horas. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu fiquei com, na época era 49. Me quebra, cara. Aí eu fui pra segunda prova, mas aí eu fui pra segunda prova com sangue no olho. Sim. Aí 68 pontos. Na época era até 100 pontos, mas eu olhei na lista que eu falei, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, né? Sim. Na época eu fiquei entre os 60 e 70 da lista ali. Mas se você me perguntar a metodologia daquela época, orientação do meu primo, na época, né? Ele pega um livro e lê. Pega um livro e lê. Cobrei direito constitucional descomplicado, direito tributário descomplicado, direito administrativo descomplicado. Não tinha noção nenhuma. Eu não fazia leitura, não fui um aluno regular. Eu sou um bom exemplo para que qualquer um pode ser concurseiro. Então, assim, eu peguei e li
um livro inteiro. Li administrativo em uma semana, constitucional em uma semana inteira, tributário em uma semana. Acabou o livro, fazer o quê? Ler de novo. Eu, na época que estudava para concurso público, eu lembro que eu estudei alguns meses só, quando fui fazer o TRT da Bahia. E lá, no TRT, tinha eram 120 questões, se eu não me engano. E se você, e era CESP ou CEP, sei lá, você acertava, você errava uma, anulava a outra, era assim. E eu lembro que com 2 meses eu estudando pro TRT, eu fiz, nesse dia, anular e tal, eu fiz 86 pontos. Eu até me empolguei, eu falei, caramba, eu estudei 2 meses só, consegui 86. Lógico, o corte era 104, 105 pontos. Aí eu falei, não, e eu fazia o seguinte, eu pegava o edital e eu ia pegando a lei seca, estudando tudo referente àquele edital, súmula, a lei, e eu ia riscando. E, paralelo, assim, eu ia fazendo questões de concurso. Porque eu falava, gente, não vai dar tempo de pegar livro para ler. Sim, né? É o principal. Então, isso. E antes eu pegava livro, eu me embolava, e eu lembro que eu, fazia... Sempre eu fiz mais de 50% das provas, pelo menos isso. Aí, quando eu comecei a fazer desse jeito, eu organizar, ir riscando e fazendo atividade, eu atingi 86. Eu fiz concursos menor, concurso não, processo seletivo, que ficava 2 anos, podendo prorrogar, 1 ano, podendo prorrogar para mais 1 ano. Aí teve prefeituras, lugares que eu passei em primeiro lugar. Mas eu nem fui pelo salário. Prefeituras de interior, eu falei, nossa, eu vou ter que ir lá alugar casa, vou ter que ir... Então não compensava, porque eu já estava com escritório de advocacia. Mas eu não tenho essa paciência, essa resiliência de estar sentada, estudando horas. Na época me empolgou, mas eu falei assim, não, isso não é para mim, por isso que eu fui advogada. Então, aí vem a continuação, né? OAB, depois do OAB, eu tive essa situação, fui morar fora um período, voltei, e aí eu falei, mãe, eu vou ficar 1 mês parado. Fiquei 1 mês em Guri, pegando praia, e aí eu vou decidir o que eu vou fazer da vida. Aí foi que meu primo, falou assim, o doutor Douglas, que é juiz hoje em dia, falou assim, vai ter uma prova em Minas, eu vou, te dou carona, você faz. Aí eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou tentar uma prova de cartório. Ela falou, beleza, se você quiser aí, o que você decidir, você vai fazer. Eu falei, beleza. Só faz alguma coisa. Aí eu fui fazer a prova, passei na primeira fase com a nota chamativa, aí passei na segunda fase, minha letra é péssima, com a nota 5 e alguma coisa, fui pro oral, reprovei no oral. Reprovei no oral que eu não consegui falar numa questão... eu lembro assim, como se fosse agora, o cara me perguntando a diferença, calúnia, difamação, injúria, exceção da verdade. Foi meu pai do céu. Não tinha preparação nenhuma para ter chegado na prova oral, mas foi um concurso de cartório gigantesco, com 600 vagas, entrou tipo 1.000 pessoas para a prova oral. Aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu achei minha área. Eu tenho uma facilidade aqui. Eu peguei a prova da magistratura, tirei 30 pontos, a prova de cartório tirei 60, então assim, eu acho que tem um facilitador. Só que aí você vai para o mundo real depois, né? Não que eu não tenha facilidade com cartório até hoje, mas você pega concurso igual do Rio de Janeiro, 17 mil pessoas, passa 800 pessoas. Eles fazem uma prova tão difícil, mas tão difícil, que sobrou vaga para a segunda fase. Não. Caraca. Sobrou vaga. Aí eles anularam 5 questões. Aí beleza, preencheu 800 vagas. Aí, prova da segunda fase. Sobrou agora para oral 100 pessoas. Então assim, você, com um começo seu ali, às vezes você consegue ir caminhar um pouco, mas precisa da disciplina. E aí você tem formas de estudo. Um estudo mais a longo prazo, um estudo a médio prazo, um estudo de lapidação, que a gente chama para pré-prova, né? Que o meu estudo era doutrina, com lei seca, sempre, mas aí à noite era questão e jurisprudência. Todo dia à noite eu ia para a sala de estudo, de dia eu ficava na sala também, mas de noite era questão e jurisprudência. Então, e foi na época que saiu aquele Zero Direito. Então assim, de 2012 a 2017 eu li todos os julgados assim, 3, 4 vezes.
E aí, após 17, foi quando eu comecei a decair mais o meu estudo. Mas a minha pontuação de primeira fase estava passando de 80 já. Então, assim, não é que eu passava em todo e qualquer concurso, que São Paulo tem um concurso que o corte é 87. Entendeu? 80, 90. Então, são cortes altos. Mas eu já conseguia me classificar. Só que, assim, minha rotina de estudo aí era o quê? 3 horas de manhã, 2h30, 3 horas de manhã. Eu não vou falar que eu fazia 4 horas de manhã, porque você faz um intervalo. Sim. E aí à tarde, aí eu sentava à tarde, porque você não consegue emendar 3 períodos grandes de estudo. Eu fazia à tarde 2h30, começava 1h da tarde, mas era bem chato, com 5 minutos, intervalo de 15 minutos, às vezes o primeiro turno de 45, 50 minutos, e era com o celular afastado, né? Hoje em dia eu tenho que estar com o celular perto, né? Porque eu estou à disposição do cartório, mas via de regra era celular 45 minutos eu sem ter acesso ao celular. E aí, nisso aí, eu cheguei a fazer 13h30 num dia, 13h40 mais ou menos. Só que no outro dia eu não rendia. Rendia 2 horas, 3 horas. Então eu passei a entender meu organismo, pós-prova a gente tem um reboot, tem um período de estresse. Eu estou no ritmo de estudo mais pesado agora porque tem a prova oral. Mas aí depois da prova oral eu me dou uns 2, 3, 4 dias, uma semana de folga, assim, de estudo. Porque de vida não dá pra gente ter folga nunca, né? Aí eu tive que aumentar a minha carga horária, porque se você quer aumentar a sua nota, e eu tinha dificuldade oratória, desde a primeira prova eu vi isso, minha dificuldade oratória. Quando eu fui para a segunda prova oral, que foi Roraima, eu já fui fazer um curso de oratória, e aí melhorou, eu consegui passar, consegui falar. Aí eu falei, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade. Aí eu fiz o curso mais 6 meses, tipo, a pessoa normal vai 1 vez, 2 vezes, eu fui 8 vezes no ano. E ainda me lasquei na prova do Espírito Santo, tirei uma nota não muito boa, tirei um 7 aqui, que pela minha preparação era para muito mais, né? Sim. Mas aí depois dali eu só tirei 9,7, 9,2, 9,4, tipo, só notas boas em provas orais. Então assim, eu melhorei bastante. O curso da Rogéria Guida no Rio de Janeiro, que era considerado o melhor do Brasil na área. E assim, você fazia um treinamento com concurseiro, né? Tipo, quem tava treinando com magistratura, você entrava na barca deles. E assim, a gente que é cartório é civil, empresarial, não tem tanto penal e processo penal. E aí eu entrava lá e era porradeira pra todo quanto é lado, né? Penal, processo penal, treinava com quem era TRF, juiz federal. Você imagina o nível. Pode não dar a mesma quantidade de dinheiro, às vezes tem cartório melhor, cartório pior. Mas as pessoas que passam nesses cargos são absurdamente preparadas. Assim, tem uma diferença pequena de quem passa no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, esses estados bons de morar, com quem passa, por exemplo, lá em Roraima. Claro que lá tem quem é um 90 aqui, lá seria um 70, 80, entendeu? Tipo Sim. assim, mas são pessoas extremamente preparadas. Só que assim, você pega de um muito preparado para um cara que está preparado só, Sim. entendeu? O corte nesses estados aí são cortes absurdos. E muitas vezes eles são provas voltadas, porque a prova de cartório, igual foi a daqui do Espírito Santo, ela foi uma prova bem voltada para a magistratura. Não foi uma prova que valorizou quem estudava para cartório, diferente da prova do Rio de Janeiro, e outras bancas do Brasil também que adotavam provas que eram assim, quem estuda para cartório consegue passar, quem não estuda para cartório toma reprovação, que foi o caso do Rio de Janeiro, tanto na primeira quanto na segunda fase. Sobrou pouco magistrado, o Ministério Público. Claro, você tem um ou outro lá, amigos meus também, que são lá, juiz do Maranhão. Mas eu estou estudando para cartório tem 7 anos. Desde Sim. que eu entrei como juiz aqui, ele não se acomodou com o salário dele. Que o normal é a pessoa, estudei, quero parar de... Aí não, o cara não se acomodou com o salário. Ele falou assim, rapaz, eu comecei e estava bem, mas 2 filhos morando na capital, minha esposa não está trabalhando mais por causa disso, daquilo. Acabou o salário, aí eu tenho que fazer um extra, então estou estudando para cartório. E tá para sair já da magistratura também, para poder ir. Até o Geraldo Augusto, que era daqui também, sim. Ele tá no cartório no Paraná, largou aqui. Aí eu conheci o Geraldo em Roraima, na pós-prova, assim, Brasil e Espanha, naquela Copa das Confederações, 3-0. Nossa. Aí a gente já tá indo para finalizar. Uhum. Só que uma última pergunta, assim, depois se o Rafael quiser fazer uma outra pergunta. O fato de você ter trabalhado no cartório foi um facilitador? Extremamente. Mas foi um facilitador para determinadas matérias. Vamos botar assim, a matéria predominante na magistratura do Ministério Público, civil, penal, processo penal. Em cartório é o quê? Registros públicos. E ninguém sabe esse negócio.
Cada estado tem uma regulamentação própria. Claro que você tem a norma federal 8935, 9492, 6015, você tem as normas federais, mas cada estado tem um regulamento próprio. Então, assim, isso foi um facilitador, mas se não sentar para estudar muito tempo e assim, sem perspectiva, porque quando eu comecei a estudar, não tinha perspectiva de concurso de cartório. Então, assim, você vai um pouco na maré e aí depois você vai lapidando. A jogada é essa, claro. Eu tive a disponibilidade de tempo e vou falar financeira, não, porque teve um ponto que eu falei assim, mãe, meu dinheiro tá acabando, que eu juntei dinheiro a vida inteira, eu queria comprar uma casa, não queria fazer concurso assim, mas meu dinheiro agora tá acabando, tá me atrapalhando de estudar. Ela falou assim, não, isso foi 2015, eu já tava passado ou pré-passando na oral, porque cada viagem para oral era R$2.500 na época, né? Mais curso de oral. Foi nesse período que eu te conheci, lá na sala do Damásio. Eu tava estudando para o AB, ele tava já tava. Não, e o pior é que tem gente que me conhece, Penélope cliente, Penélope público. Ela foi estudar para o AB 2011 na sala do Damásio e a Alemão já estava na sala do Damásio. Então, assim, é a continuidade. É claro que hoje eu frequento lá a sala, hoje em dia a sala Damásio morreu em São Mateus, mas a gente mantém a sala e são só algumas seletas pessoas que assim, é quase como uma associação, né? Sim. A gente mantém uma sala com ar-condicionado, café. E quem tem uma propensão a estudar e está estudando, já está conseguindo passar alguma coisa, porque é difícil você começar com quem... Porque todo mundo começa com muita vontade. E essa vontade atrapalha quem já está ali caminhando, entendeu? Sim. Às vezes a pessoa chegava lá, quando era Damásio ainda, a pessoa chegava lá e etiquetava a barra inteira, foco fosse fé, dedicação, foto da família. E aí a gente falava esses baby, né? A gente chamava de baby, os baby estão matando. E aí a pessoa, ela tem a vontade... Mas não é a vontade, é a disciplina. A vontade serve para começar ali. Foi o que eu tive. Eu tive a vontade, eu tive o ódio de ser pobre. Então eu falo com minha mãe. Sim. Eu tive o ódio mas o ódio é rápido. Você tem que ter um amor ali para você sonhar, porque senão você se deteriora e tudo que você odeia demais você passa a amar. Então, assim, o concurso é a mesma coisa. Se você não for com paciência, com tranquilidade, é claro que a gente vai chegando a determinado ponto, igual os meninos aqui estão, que eu já estou concursado, um outro já está concursado, outro está de assessor, outro está de oficial, eles estão num patamar que eu já tive de estar assim, eu dou um salto de qualidade de vida, um salto financeiro, mas tem que ter a paciência, principalmente para chegar tranquilo, para conseguir responder uma prova oral tranquila, porque lá eles dividem em capacidade de argumentação. A resposta correta é tipo 2 de 20 a 40%. Se você conseguir falar errado, você ganha 60%. Se você falar certo, você pode chegar ao 10%. Mas assim, você vê que não reprova se você não souber. Você tem que saber falar, se portar, chegar com a aparência agradável. Isso é pra vida, mas o concurso público, ele filtra, ele trata a pessoa, ele bota a pessoa no lugar, não dá pra ter... Claro que a gente tem um ego, eu sei mais que você, ou uma disputa, uma brincadeira, ainda mais a gente que tá lá agora treinando prova oral. Eu sou a cobaia da vez que eu sou o próximo a ter prova, mas há 2 semanas atrás era um amigo meu. Sim, então assim, era rodada pesada e a gente fala, não é o examinador, o examinador ali, ele tá te favorecendo. A gente que tá lá, às vezes dá uma implicada, perturba, manda corrigir sua postura aí. Ou você vai falar um exemplo, fala assim, fala você não, porque eu sou examinador, você é o candidato. Sim. Então assim, a gente bota a pessoa no lugar, mas é porque é treinamento, a gente já tem liberdade. Mas na prova não, na prova eles querem o seu melhor, tanto na segunda fase quanto na oral. Eles querem, só que assim, você tem que saber se comportar, você não pode chegar lá, cabelo bagunçado, ou vestido de forma inadequada. Então, na prova, eles te analisam mesmo a vida pregressa e, por exemplo, até essa questão do PCC investindo em... Então, assim, concurso de São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão analisando a vida pregressa de ligar para as fontes que eu indico. Sorte que eu só indico advogado amigo, né? Eu não boto juiz, não, eu só boto advogado, gente, mas da minha galera mesmo, com o cartorário da minha galera, porque eles ligam. Eles querem saber a sua origem, porque eles não querem... E eu não sabia por que era tão seletivo, porque eu sempre achei essa fase do concurso como algo irrisório.
Mas aí você vê que agora depois você vê a seriedade a seriedade e o porquê, né? Que tem um fundamento justo agora, assim, se eu não sabia que tinha esse fundamento, eu não quero. Não, facções criminosas estão investindo. E qualquer um que estuda tem dedicação. Claro, se o cara tiver uma arma apontada para você, você vai estudar com mais vontade. Sim. Você não tira a bunda da cadeira quando você estiver na mira da garrucha. Lemão, só duas coisas que eu queria ver com você. Nessa sua fala, então, agora, você acha que é aquela máxima que o pessoal solta assim, que só não passa quem desiste? Você acha que seria isso, mais ou menos? E outro ponto, só para concluir, depois a gente pode encerrar, é aquela fala que a gente tem, né, Lívia, na OAB, que tubarão anda com tubarão. Sim. Então, se você quer ter um desenvolvimento legal, se você quer ter um desempenho legal na sua atividade, você tem que estar perto das pessoas que estão na mesma vibe que você. Porque isso influencia, não influencia? Eu concordo um pouco com as duas. Uhum. Você tem que andar com... Você tem momentos de lazer e você tem momentos profissionais. Lazer, você pode estar com quem você quiser. Você pode se divertir, você pode... Eu surfava, eu jogava frescobol, eu viajei, eu gosto de viajar. Eu já viajei, acho, 41 países, 42, não sei. Então, Caramba. assim, tipo assim, mas você tem que saber que eu não posso contar minhas viagens aqui em São Mateus. Eu não posso parar com os meus amigos, a maioria deles não viajou uma vez. Se viajou... Sim. Eu tenho que ficar na minha. Mesmo antes de ter cartório, mesmo antes de ter qualquer condição financeira, eu já ia. Morava em albergue, trabalhava, ficava, mas eu tava ali. Entendeu? E é verdade, você tem que andar com pessoas boas e que tenham uma visão de futuro. Porque muitas vezes eu não sei escolher. Teve não sei se vocês ficaram sabendo, uns 2 anos atrás, teve um registrador de imóveis que mataram aí, Sim. que é amigo meu, pessoal, e me orientou muita coisa no meu cartório de Roraima, tanto no cartório daqui. E aí, às vezes, você tá na dúvida, ele fala assim, Lemão, vai nesse sentido aqui, ó. Então você vai para pessoas mais inteligentes. Como é que você vai para algum amigo seu, vida louca, e vai perguntar algum conselho? Não, você tem que estar com alguém. E a outra, só não passa quem desiste. Depende de quem tá comprando seu curso. Sim. Porque olha só, a gente pode sentar na mesa aqui e falar assim, vamos fazer 3 competições. Quem vai ganhar? A gente não sabe. Ah, se for de prova, eu estou estudando há mais tempo, beleza, pode ser. Mas de porrinha. Sim. Então, de fala, de grito. Então, assim, são ecossistemas totalmente diferentes, inteligências totalmente diferentes. Eu tive tempo e condição financeira. Não que eu tinha muito tempo, não que eu tinha muita condição financeira, que é um ponto chave. Mas às vezes a pessoa tem muita condição financeira, tem muito tempo, mas não tem a vontade. Sim. Então, assim, eu tenho amigo da minha época que não passou em nada. Mas tem carro bom, vive bem, estuda o dia inteiro. Então, assim, eu tenho amigo que mais rápido que eu passou. Eu tenho um dos meus melhores amigos que mais teve cartório comigo na minha época de Roraima, que mais me impressiona, ele terminou o concurso de Roraima com triplo 10 na oral, ele estava formando no ano do fim do concurso. Ele teve que entrar com mandado de segurança para garantir o direito de fazer a prova. Caraca. Pra você ter noção como é que é a pessoa predisposta, a pessoa organizada. Então, assim, tem que ter tempo, tem que ter, é claro que uma pessoa que tem o dia inteiro livre, estuda o dia inteiro igual eu fiz, por um período, ou vou ter a prova, pego férias, mas não dá para um cara, minha situação hoje, com bebê, esposa grávida, tenho que trabalhar, eu chego em casa, eu acordo mais cedo, eu acordo 4, 5, 6 horas da manhã para estudar. Sim. Aí eu estudo, antes era cumprindo as coisas do doutorado, mas saiu a prova oral agora, tanto que eu estou tendo muita dificuldade que eu parei de estudar, desde antes da pandemia eu parei de estudar para concurso por causa de mestrado e doutorado, você tem que escrever, demanda tempo. Então assim, você não consegue, você tem que estudar e demanda tempo, só que às vezes você não consegue ter tempo suficiente para poder conseguir aquela pontuação. Porque para a OAB isso pode ser até válido, porque todo ali você está competindo com a prova. Sim. Eu estou competindo com a prova também no concurso, mas tem 15 mil cabeças querendo aquela vaga também. Coisa que você. E no cartório é diferente da magistratura, do Ministério Público. Eu disputo com quem disputa concurso desde 98. Eu estou concorrendo a cartório com quem tem cartório. Exemplo da prova do Rio de Janeiro. Conversando com o rapaz, não, eu tenho um cartório do X ofício
daqui da capital. Você já tem. Às vezes você fica tão estatalado com a situação. Pensei assim, eu falei, o cara tem um cartório que ele tira $500 mil por mês e tá querendo um cartório que ele tira $1 milhão. Eu fico pensando, pra quê, né? Eu acho que o campo social dele nunca vai estar preenchido. Sim. O filho dele talvez vai ser rico. Mas mesmo que você ganhe muito dinheiro, se você ganha de vez, você não consegue se adequar àquela nova classe que você é. Mas, assim, cada um com seu cada um, né? Eu, com esse salário, eu trabalhava 2 meses e me aposentava. Show. Gente, então a gente vai encerrando aqui o conteúdo, tá? Vamos encerrando aqui esse podcast. Semana que vem, 8 horas, mais um episódio, tá certo? Agradecer a todo mundo por ter acompanhado até agora aqui no final. Obrigado, Lívia. Valeu, Lemão, por dar essa força aí pra gente. Quer dar algum... Não, só agradecer mesmo, Lemão, por ter vindo aqui, por essa disponibilidade, por esse bate-papo. Maravilhoso. Maravilhoso. E agradecer vocês, né, que deram audiência pra gente, estão dando audiência. Então é isso. Curtir, comentar, compartilhar e o sininho, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, vocês dão apoio, ative as notificações. Incentiva as pessoas a estarem vindo aqui no podcast para contar algumas tretas. Deixa nos comentários também o que vocês querem ouvir, o que vocês querem, os bate-papos que vocês querem que a gente traga aqui pro podcast, tá certo? Mais uma vez, obrigado, Riso, pela força aí, pelo combustível do podcast, tá certo? E galera, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.